Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao professor Dr. Lenin Streck por estar aqui conosco e aceitar esse convite de participar desse seminário para falarmos sobre direito e moral, encontros e desencontros da decisão judicial. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco num momento tão delicado do mundo, né? Não é só nosso. Queria mais uma vez agradecê-lo e dar a palavra ao doutor para poder fazer a sua exposição. Bom, muito, muito boa noite a todos, as pessoas que estão assistindo, alunos, enfim. Realmente, esses são tempos difíceis. Hoje ainda eu fazia uma live durante o dia, um encontro promovido pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, com o Ingo Sarlet e o ministro Gilmar, e debatíamos exatamente essa temática da democracia, da jurisdição constitucional, e eu queria dar um outro toque em cima dessas questões, né? Sobre as possibilidades, os problemas dos diálogos institucionais. O Brasil tem um problema porque todos os países do mundo têm a crise do coronavírus. É uma crise sanitária e, ao mesmo tempo, também uma crise política, uma crise econômica. Uma acompanha a outra porque a sanitária gerou a crise econômica. O problema é que o Brasil dá um salto nesse sentido para ser sempre diferente dos outros países. O Brasil acabou criando uma crise política. A crise política vitamina a crise econômica e a crise sanitária. Ela acirra o problema dos debates, dos diálogos institucionais, joga no colo do Supremo Tribunal muitas questões que não eram necessárias que lá chegassem e acaba criando tensões. Tensões que, por sua vez, se retroalimentam e, portanto, joga o dólar a um patamar e, logo, um juiz no Brasil estará recebendo apenas $2.500, algo desse tipo, sei lá, pelo valor do dólar. Então, o salário mínimo num patamar de quanto? 200, 300, $200, sabe-se lá quanto. Nem isso. Então, esse é um problema que a política acaba predando o direito. Não quero falar de política aqui, eu sou um professor de direito, mas quero mostrar como os predadores morais, políticos, econômicos acabam tentando enfraquecer o direito. E quando exatamente o direito é que tem que, nas crises, o direito é que tem que se sobressair, porque ele é o único modo de nós resolvermos o problema da democracia, porque é o direito que tem que filtrar a política, o direito que tem que filtrar a moral, o direito até mesmo tem que filtrar a economia, porque nem todas as medidas econômicas são constitucionais. E lá está o direito, como em todos os países do mundo, para fazer isso. No Brasil, tudo é mais complicado. Começa porque tem um regime presidencialista, isto faz com que sempre se tem em regimes presidencialistas, dificuldades em fazer um tribunal constitucional fora dos três poderes. Na Europa, muito facilmente, essa fórmula funciona muito bem, e não é por nada que os países africanos e os países do leste europeu compraram a fórmula dos tribunais constitucionais, porque em parlamentarismos isso funciona muito melhor, porque no parlamentarismo quem tem a maioria parlamentar faz o governo, é uma voz só, isso significa menos tensões para o Tribunal Constitucional. Aqui são duas vontades gerais, o parlamento e o executivo, eles se chocam, cai para o judiciário, e o judiciário acaba tendo que conduzir essa questão. Então, nós temos um debate contemporâneo que é entre jurisdição e democracia. Nos países de terceiro mundo, países fraturados como o nosso, a dificuldade é muito maior. Eu estou fazendo um texto agora, eu quero recomendar 3 livros sobre as coisas que nós vamos falar hoje. Eu quero recomendar 3 livros. Um é esse aqui, Diálogos de Hermenêutica e Jurisdição, Diálogos com Lênio Streck, que é um livro
está na sua segunda edição, são 150 perguntas e respostas longas, 30 anos de julgamentos da Constituição, que são 30 principais julgamentos e uma análise crítica deles, principalmente atentar para a introdução, e o dicionário de hermenêutica, que são 485 páginas com 50 verbetes, tratando dos principais conceitos jurídicos, né? Para quem faz mestrado, doutorado, é uma leitura indispensável. Eu estou trabalhando também atualmente com um autor americano chamado Samuel Issacharoff, né? Ele é professor de Direito Constitucional da New York University School. E ele escreveu um livro em 2015, cujo nome numa tradução livre, né, Democracias Frágeis, ou a Fragilidade das Democracias, Poderes Contestados na Era do Constitutional Courts, Tribunais Constitucionais. As constituições servem como uma limitação à ação de grupos antidemocráticos e de governantes com propensão à autocracia. Por isso que a Constituição é um remédio contra a maioria. Então, isso acontece por meio da imposição de amarras institucionais. São cláusulas pétreas, eu chamo de quarto pânico da democracia, e para exatamente os tribunais fazerem esse controle as tensões que acontecem em atitudes autoritárias. Essa capacidade constitucional, né, de impor esse tipo de restrições pressupõe a habilidade das cortes, dos tribunais constitucionais, de funcionarem com, veja a palavra agora, uma força confiável, tanto na legitimidade da construção de fronteiras democráticas, quanto na intervenção para a contenção de poderes governamentais. O Issacharoff quer investigar, então, o aspecto da democratização, ou seja, dimensionar a importância que a introdução de uma autoridade judiciária, um tribunal constitucional, que importância isso tem para a estabilização da democracia em sociedades, principalmente sociedades divididas, sociedades fraturadas como a nossa. Qual é o papel do direito na estrutura de uma democracia constitucional? No fundo, o que eu quero falar aqui vai tentar responder essa questão, afinal, qual é o papel do direito, né? E como o direito consegue ou busca se resguardar e tentar salvar a própria democracia. Então, parece-me inegável que, em maior ou menor grau, cabe o direito resolver os nossos desacordos que nós temos na sociedade. A gente chama isso de disagreements, né? Os nossos desacordos. E nós vivemos um tempo em que o desacordo é paradigmático, né? Com tantas teorias que tem por aí, eu poderia brincar até dizendo que vivemos a era dos desacordos. Desacordos de ordem econômica, política. Hoje nós discutimos até a ideologia do coronavírus. Nós temos desacordos sobre a cloriquina. Nós temos desacordos sobre federalismo. Poxa, nós temos desacordos sobre todos. A gente são desacordos políticos, mas que são desacordos morais. Quando eu uso aqui a palavra moral, eu uso no sentido de qualquer frase, qualquer enunciado que você faz sobre a realidade, sobre fatos, etc., são opiniões morais. Então, quando eu falo de política, economia e a própria moral, tudo isso está dentro do que a gente chama de disagreements, desacordos que nós temos, né, sobre a sociedade. Todos nós temos desacordos. Mais Estado, menos Estado, retribuição, ressocialização, aborto deve ser permitido, as pessoas podem portar armas, devem portar armas, ações afirmativas são justas, cotas, etc., etc. Nós discordamos sobre tudo, argumentamos ferrenhamente, afinal, o que levou o mundo no estado completo, esse completo desacordo axiológico. Aí eu gosto muito de um autor que é bastante conservador,
eu vou com ele até um pedaço de uma discussão, depois eu saio fora, que é um autor que é da Escócia, chamado Alasdair, né? É MacIntyre. Tem um nome fino, né? O primeiro nome dele é de zagueiro do Olaria e o segundo é o nome mais fino, MacIntyre. Ele escreve um livro chamado Depois da Virtude. Não tem em português, acho que tem After Virtue, tem em espanhol também, Depois da Virtude. Então, ele apresenta para nós uma espécie assim, de distopia, uma metáfora distópica. E ela nos ajuda a explicar um pouco os tempos que nós vivemos hoje. E ele diz o seguinte: há um determinado momento na história, isso é uma metáfora, uma distopia, que é o contrário de uma utopia. Ele diz que as pessoas começam a botar a culpa nos cientistas, dizendo que o problema do meio ambiente é culpa dos cientistas, que estão resguardando demais o meio ambiente. Do outro lado, se diz que o problema está nas vacinas, e começa a se incendiar bibliotecas, começa a se falar e botar todas as culpas na ciência. As culpas na ciência. E isto vai fazendo com que os ânimos se acirrem e chega no poder um novo partido, o partido do Know Nothing, ou seja, o partido do saber nenhum, o partido do não saber. E, portanto, há um novo paradigma que se estabelece. Passa o tempo, né, em que esse negacionismo se coloca como dominante e começa a haver um processo de resistência. Nesta metáfora, nesta distopia, o MacIntyre mostra, então, que aos poucos as pessoas começam a tentar reconstruir. Só que ele só tem fragmentos de ciência, fragmentos de direito, fragmentos de filosofia, fragmentos e essa junção de tudo isso nessa distopia faz com que a gente não chegue a uma conclusão e de fato aí está a origem dos nossos disagreements que são exatamente proporcionados por uma coisa bem contemporânea que se chama emotivismo. O emotivismo é uma corrente filosófica pelo qual cada um tem sua própria opinião e os nossos desacordos são postos exatamente a partir das discussões do tipo você é obrigado a respeitar a minha opinião, ou é como o sujeito que está caindo de paraquedas do lado do outro, um tem o paraquedas. E aí o do paraquedas diz para o sem paraquedas, diz assim, você está sem paraquedas, camarada. Aí o outro diz, na sua opinião. É genial. Então, isto no direito também acaba sendo. No direito nós acabamos construindo também um certo negacionismo epistêmico, que eu chamo. Eu fiz um texto há pouco tempo em que nós negamos até mesmo os conceitos mais elementares do direito. Ora, se nós chegamos a esse ponto dos disagreements nesta metáfora, e que, na verdade, ela é uma metáfora que representa muito próximo a questão do que nós passamos nesses dias de hoje, principalmente em tempos de pandemia, aí nós chegamos à conclusão de que nós precisamos de algo para resolver esses disagreements. Há várias teses sobre isso. Pensemos assim. Mesmo que haja discordâncias de muitos autores, nós temos convicção, até porque estudamos direito, de que o direito é aquilo que serve para resolvermos nossos disagreements. Desde a reunião, desde do regulamento do condomínio, até as regras que nós fizemos entre nós aqui nesta live, até mesmo os contratos que os senhores mantêm no cotidiano, os senhores e as senhoras mantêm no seu cotidiano, todas elas estão penduradas no direito. Isto é, se eu discuto com o meu vizinho a respeito de ter ou não ter o cachorro, ou se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo colocar a máscara durante a pandemia, tudo isso são desacordos morais, desacordos políticos e econômicos, que acabam sendo desacordos morais, e todos eles acabam tendo que ter um lugar, um locus. Qual é o locus? O locus é o direito. O direito que vai servir para resolver os nossos desacordos.
os nossos desacordos têm que ser resolvidos pelo direito. Aí, nesse momento, eu estou me apartando da distopia e da questão do McIntyre, ficando apenas com uma crítica ao emotivismo, que emotivismo também, se você puxar a nota e rodapé, você pode dizer, entendo por emotivismo, subjetivismo, solipsismo, no direito, então, o instrumentalismo processual, são várias concepções que se tem no direito pelas quais eu aposto num protagonismo, numa ideia, eu aposto numa pessoa. Então, é como se eu vou ao judiciário, eu não peço a opinião pessoal do juiz, eu acho que não se deve pedir, porque às vezes pode ele não ter a mesma opinião que você. Você pede que o juiz diga o que o direito tem a dizer para você. Por isso nós estudamos direito, senão a gente ia estudar a psicologia da cabeça do juiz. Senão iríamos fazer simplesmente raciocínios empíricos. Hoje está muito na moda essas coisas, né? Há uma pesquisa famosa aí que fala dos juízes de Israel, que fizeram uma pesquisa, não sei com quantos juízes, durante um período, e constataram, eles eram juízes, parece, da execução penal, algo desse tipo, juízes penais, e descobriram, então, que depois das 9 da manhã, depois de tomarem o café, os juízes eram mais brandos nas suas decisões. E depois, perto do almoço, quando eles já estavam com fome, eles ficavam mais duros. Conclusão, né? Então, portanto, que a alimentação dos juízes influencia nas decisões. Isto, para mim, é uma coisa sem sentido, porque eu poderia simplesmente dizer duas coisas. Uma, se o direito depende do apetite dos juízes, nós fracassamos. E segundo, se é verdadeiro isso, a gente poderia instituir um vale-lanche às 10 da manhã, que nós resolveríamos o problema. Agora, por outro lado, nós deixamos de lado outras discussões. É melhor que os juízes sejam brandos, porque quem parte da premissa de que o juiz deve ser brando? E por que o juiz não pode ser mais rigoroso? A lei é que tem que dizer e não a cabeça individual do juiz. E assim, então, essas questões empíricas todas demonstram que nós precisamos de uma estrutura que resolva os nossos disagreements, e não uma pessoa individualmente, pela sua cabeça, emotivisticamente, faça isso. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer exatamente que o constitucionalismo, é nisso que eu queria chegar, nos ajuda, sobremodo, a nós chegarmos a, contemporaneamente, resolver um problema dos nossos desacordos. Essa é a questão. Então, nós temos, então, esse debate contemporâneo entre jurisdição e democracia. Um autor como Jeremy Waldron, por exemplo, vai dizer que, bom, eu não acredito na jurisdição e, portanto, um tribunal não tem voto. Quem tem voto é a população e os deputados, portanto, não tem que fazer regra contra-majoritária. Eu sou um otimista e acredito, como a grande maioria dos autores de direito constitucional, enfim, nisso somos maioria, de que não há incompatibilidade entre jurisdição e democracia. Logo, se não há incompatibilidade, eu tenho um segundo momento, porque isso tem ônus, tem custo. Eu acabei de dizer que não há incompatibilidade entre democracia e constitucionalismo. Qual é o custo, o ônus disso? É que a democracia não se transforme numa juristocracia. Sim, porque se eu tenho uma possibilidade de contramajoritariamente dizer que uma lei é inconstitucional ou interpreto por último o sentido das leis numa democracia, eu tenho que cuidar, porque eu tenho que colocar limites nas decisões judiciais, porque se eu não colocar limites nas decisões judiciais, eu acabo transformando a democracia numa juristocracia. Logo, eu preciso de limites. Como é que eu construo limites? Eu construo isso a partir de critérios para decidir. Eu preciso de critérios para decidir. Nesse sentido, esses critérios são exatamente a salvaguarda que nós colocamos para, na hora H de decidir, a gente não caia numa espécie de emotivismo de segundo grau. Isto é, vou dizer de novo agora, se o direito resolve os nossos disagreements, portanto, para nós vivermos em paz e não tomarmos nossas próprias providências, né? Aliás, isso já está nas Eumênidas da trilogia da Oresteia. A primeira
manifestação da autonomia do direito. Eu que gosto muito de direito e literatura, escrevo muito isso, tenho um programa na TV Justiça. A Oresteia as Eumênidas é a primeira manifestação de que os disagreements que se tinha naquele momento, porque Orestes matou a própria mãe e o amante da mãe, são resolvidos a partir do julgamento. A primeira juíza da história, né, e é na mitologia, é a Palas Atená, e ela coloca um julgamento. Esse julgamento é tão importante que todos os professores deveriam colocar no primeiro dia da sala de aula, no primeiro ano, deveria discutir a peça Oresteia, a trilogia Oresteia, mormente a discussão das Eumênidas, que mostra ali o nascedor do Ministério Público, a defesa, o julgamento, o júri, com cédulas secretas e o primeiro indúbio pro réu. Sabia o primeiro indúbio pro réu da história da humanidade, está na mitologia. É muito bonito isso. Então, repetindo, se o direito serve para resolver nossos disagreements, na hora de decidir sobre o direito que vai resolver disagreements, eu não posso ter novos disagreements. Eu não posso, de novo, decidir como eu quero. Então, como eu não posso me movimentar na sociedade do modo como eu quero, porque eu tenho regras, porque o direito estabelece isso, na hora que tem conflitos entre regras ou a Constituição, eu preciso ter critérios para decidir, sob pena de eu cair num segundo grau, caio numa espécie de algaravia ou num conjunto de fragmentações, e isso prejudica a democracia, cada um dizendo aquilo que quer. Como no cotidiano a gente também não pode fazer o que quer, também no direito se diz assim: o Supremo pode muito, mas não pode tudo. O juiz pode muito, mas não pode tudo. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Então, por que ele não pode muito? Por que ninguém pode tudo? Por uma razão, porque existe uma limitação. Que limitação é essa? É o direito. Quais são esses limites? Aí nós temos que ter critérios para dizer quais são os limites, e isso faz com que nós movimentemos na sociedade. Pois bem, aí tem a segunda questão, então. Então, eu preciso de um grau de autonomia do direito que me assegure a possibilidade de que os disagreements, os desacordos, sejam resolvidos. E isto faz com que eu tenha uma certa construção, que eu faço uma construção sobre esta autonomia. Faz de conta, faz outra metáfora aí, que é uma espécie de edifício. É um edifício no qual nós venhamos a construir o direito. Tá? Isso aqui parece o VAR, mas não é, mas é uma metáfora do direito. Então, construímos o edifício e com a junção de todos, porque cada um tem uma opinião sobre aborto, sobre honra, etc., nós vamos colocar tudo isso na Constituição. Por isso que é o Pacto Constituinte. Ele constitui Constituição. Em alemão, Verfassung, nesse sentido, a constituição de algo. A Constituição constitui as possibilidades da sociedade. Logo, dentro da Constituição, a gente coloca uma série de salvaguardas. Salvaguardas contra nós mesmos, porque nós mesmos sabemos que nós somos perigosos. Nós temos que nos precaver contra as nossas idiosincrasias. Né? Ulisses, quando volta daí para Ítaca, ele diz para os seus marinheiros que amarrem ele no mastro. Por quê? Porque ele sabe que ele mesmo não vai resistir ao canto das sereias. O canto das sereias são os que pedem AI-5, o canto das sereias que pedem mudanças a todo momento. A sociedade tem legitimamente sereias que ficam fazendo tentações. No julgamento, por exemplo, de direito penal, processual penal, muitas vezes se diz: mas a voz das ruas diz isso. A voz das ruas exatamente são as sereias cantando, são argumentos morais. A questão é saber se o direito tem força para resistir aos argumentos morais. Então, esse edifício, nesta metáfora que eu falo, esta autonomia, esse edifício faz com que eu coloque salvaguardas contra os predadores do direito, que são os externos e os internos. Existem os predadores naturais. Depois que o edifício está pronto, todos os dias a moral, a política e a economia querem tirar um pedaço do jogo. A minoria que perdeu uma votação
quer agora modificar as leis e a Constituição, absolutamente legítimo. E por isso que se tem um tribunal que vai dizer que se aquela modificação posta viola ou não viola a própria Constituição ou viola até cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, para mim, a minha concepção, é o quarto do pânico da democracia. Ali que a gente vai se esconder quando os ataques são muito fortes contra a própria Constituição, e a Constituição assegura a democracia. E os predadores internos são predadores violentos também. Né? Para mim, o predador interno mais complicado de todos é o panprincipiologismo. Tem um verbete no dicionário, eu escrevo muito sobre isso. O panprincipiologismo é exatamente essa questão de que eu sempre tenho um princípio para tirar do bolso e eu mesmo construo o princípio, ou a comunidade jurídica acaba inventando princípios. Eu nunca vi tantos princípios por aí. Aí o pessoal do direito civil é que tem bastante isso, né? Princípio da afetividade, enfim, essas coisas. Então, você tem toda uma construção democrática de um código, e aí vem alguém, inventa um princípio e diz, mas como se o que é um princípio? Um princípio é que tem aplicação sempre, e não é ad hoc. Não é só porque esse caso aqui eu construo um princípio. O princípio é algo no qual tudo se inicia, tudo se constrói, que em grego se chama arché. O início, arché. Anarché é ausência de princípios. Isso é anarquia. Então, o direito se constrói a partir de princípios. Decisões são a partir de princípios. Decisões não se dão a partir de política e argumentos morais, simplesmente. Isso, por outro lado, não quer dizer que o direito se baste, simplesmente que o texto legal ele se baste. E também não significa que possa fazer qualquer interpretação ao texto. Né? Eu não tenho nenhum pendor e nenhuma relação com o positivismo jurídico, nem o clássico, pelo qual teria um certo textualismo, uma coisa que já não existe, a não ser na cabeça de algumas pessoas, que se chama de textualismo. Alguns americanos trabalham isso. Até poucos dias atrás, um autor chamado Adrian Vermeer, que escreveu um texto no Conjuro sobre isso, acabou largando, ele abandonou o textualismo. Ele era um textualista tão ferrenho, que ele dizia que se ele tivesse julgado o caso Brown Education, se lembra desse caso, lá nos Estados Unidos, sobre a discriminação racial, ele teria votado diferentemente da maioria da Suprema Corte, porque ele disse que não havia nenhum espaço. Ele é um textualista, ele disse que aquilo que está escrito vale numa relação, digamos assim, colando o relé. Um clássico exemplo que ele discutia e que Pufendorf e tanta gente criticava, né, que é o famoso exemplo da lei do sangue da Borgonha, em que uma lei dizia que aquele que não pode derramar sangue na rua. Aí o sujeito e os dentistas da época, eles trabalhavam na rua e aí caía sangue. Então os dentistas estariam impedidos de trabalhar e então aí o Pufendorf e outros autores diziam, e eis aí os limites do que é textualismo. O textualismo não tem chance no direito porque ele tem limitações, ele bate na primeira pedra. É proibido carregar cães na plataforma. Bom, se você for um textualista, vai permitir o urso ou vai proibir o cão-guia do cego. Por vezes, no direito, a gente vê isso. Às vezes, o Supremo Tribunal é textualista. Eu não tenho problema que ele seja textualista. O grande problema é que há um momento que ele não vai poder ser. E outras vezes, não é que ele não possa ser, ele acaba não querendo ser. Veja, o ministro Fachin, por exemplo, quando discute o artigo 403 do CPP, ele diz, está claro na lei, ele é um literalista. E, por outro lado, quando ele chega no 283, que é a presunção da inocência, ele faz uma interpretação conforme ele se torna uma espécie de voluntarista. Quer dizer, essas questões todas fazem com que o direito fique com um grau de fragilização muito grande, e nós precisamos exatamente de critérios. Nós precisamos de uma teoria da decisão para resolver isso. Então, vejo que essas questões ligadas à interpretação do direito se tornam fundamentais.
Então, eu não posso ser textualista, eu estaria repetindo, de certo modo, uma forma de positivismo do século XIX. Né? Aí eu recomendo a leitura das 100 páginas do verbete positivismo, que está no dicionário novo, 90 páginas. Mas, por outro lado, eu também não posso simplesmente me transformar num voluntarista. Né? Esse é um problema da teoria do direito, porque depois do segundo pós-guerra houve um ceticismo muito grande, porque afinal os direitos tinham fracassado. E aí começam as várias correntes que se colocam. E o Brasil acaba sempre chegando tarde nessas coisas. No mundo todo, o Herbert Hart foi um dos primeiros assim a tentar fazer algo intermediário entre o velho formalismo que repristinava depois do segundo pós-guerra, e as posturas céticas. Tanto é que o próprio Hart, no livro O Conceito de Direito, tem um capítulo entre formalismo e ceticismo das regras, e que ele coloca uma posição do meio. Concorde-se ou não, ele é uma espécie assim de positivismo inclusivo ou um positivista moderado. Eu não tenho nenhum pendor positivista porque eu sou um hermeneuta, e a hermenêutica não tem, ela é uma postura antipositivista. O positivismo não quer dizer segurança jurídica, ao contrário. O grande problema, e eu aconselho a ler o verbete pós-positivismo do dicionário, o grande problema de todas as teorias positivistas, e eu vou invocar aqui um autor muito querido pelo mundo todo, que morreu muito jovem, que era o tradutor do Word da Espanha, chamado, quem quiser procurar, procure um texto dele chamado Pós-Positivismo, deu um branco agora, já me lembro na sequência, Albert Calzamiglia. Alberto Calzamiglia. E ele diz, o calcanhar de Aquiles de todas as teorias positivistas sempre foi a falta de uma teoria da decisão, a falta de preocupação com uma atitude prescritiva. Então, a partir disso, eu, obviamente, como hermenêutica, me coloco numa postura não positivista ou antipositivista, preocupado, portanto, com critérios para decisão. E o positivismo não se preocupa com nada disso. Isso pode surpreender as pessoas, muitas vezes, porque no cotidiano da prática jurídica se diz por aí que fulano é um positivista porque precisa aplicar a letra da lei. Bom, nenhum positivismo contemporâneo trata disso. Essa é uma questão, por isso que o meu verbete é um verbete tão grande, porque ele retrata 10 formas de positivismo no mundo e mostra quais são os grandes problemas do positivismo. Então, é errado quando você diz que o positivista quer aplicar a letra da lei, só se for um positivista textualista ou do tempo do século XIX. É uma coisa já que não se fala mais hoje nisso. Então, eu recomendo, como somos todos estudantes de um nível superior em cursos sofisticados, e a gente se preocupe muito com essa questão dos conceitos. Então, por isso que é necessário que a gente saiba bem o que é isto o positivismo, o que é isto o pós-positivismo, ou positivismo, o que é isto os princípios, o que é isto o panprinciologismo, o que é isto a verdade, o que é isto a livre apreciação da prova. É por isso que eu recomendo o dicionário, que tem 50 verbetes, são quase 500 páginas, exatamente para falar nisso. Então, nessa discussão entre direito e moral, o que eu quero dizer é que, embora a moral inexoravelmente faça parte do direito, a moral não pode corrigir o direito. Então, todos nós temos disagreements e nós temos que aceitar que o direito resolva o nosso disagreement, nossos desacordos, mas eu não posso corrigir o direito a partir da minha querência moral, do meu querer moral, daquilo que eu acho bom ou acho certo, ou seja, aquilo que a minha consciência diz. Então, essa é uma questão que não tem correspondência na sociedade contemporânea, naquilo que a gente fala nos tempos de democracia. Então, os critérios que nós temos que ter, e aí vem toda a questão, eu preciso de critérios. Critérios só se dão por uma teoria da decisão. Eu insisto,
Eu sei que é difícil para as pessoas, eu sei que é difícil. Podem acreditar em mim, isso é verdadeiro. Isso não sou eu que digo, mas eu tenho uma lista, eu comprovo isso, eu posso demonstrar isso no dicionário e tantos outros textos em que eu cito. Né, com certeza, as inseguranças jurídicas que nós vivemos, elas se dão, é fato, porque nós não temos critérios e não temos preocupação com a teoria da decisão. A teoria da decisão é absolutamente necessária. O Brasil não se preocupa com isso por várias razões. Uma delas é porque as teorias dominantes ainda hoje são, ou elas são do velho formalismo, e o velho formalismo não se preocupa com a decisão, o realismo jurídico, que é aquele que diz que o direito é o que os tribunais dizem que é, uma espécie assim, de realismo jurídico norte-americano, tardiamente vindo para cá, ou o próprio realismo escandinavo, Alf Rosa, Oliver Stone e outros, esse lado. Então, teríamos dois tipos de teses, mas o instrumentalismo processual, pelos quais tem escopos, e o juiz é que estabelece teleologicamente a decisão a partir da adaptação desses escopos processuais, mas todos eles apostam em protagonismo, todos eles apostam, não tem critérios. Aí, no segundo momento, exatamente, se nós estabelecemos essa questão da compatibilidade da democracia e da jurisdição, se nós entendemos que não há incompatibilidade e, portanto, temos que discutir a democracia, evitando que a democracia se transforme numa juristocracia, nesse segundo momento eu preciso saber, então, quais são, como que eu faço isso? Bom, eu tenho o direito, um grau de autonomia, um modo como ele se constrói e evitar, efetivamente, que os seus predadores, como em qualquer ecossistema, eles acabam desequilibrando. Então, se eu deixo entrar os predadores no castelo, eles acabam destruindo o edifício do direito, o castelo, o edifício, como queira. E se eu não me cuido com os predadores internos, eles vão corroendo o edifício e também vão fragilizando o direito. E a democracia tem uma equação. Quanto mais eu consigo preservar a Constituição e a autonomia do direito, mais estabilidade eu tenho. Todas as democracias contemporâneas se colocaram com uma grande estabilidade, e estabilidade construída a partir do direito. Por quê? Porque o direito passou a filtrar a moral, a economia e a política, principalmente a política, né, que por sua vez faz a economia em si. E esse direito, ao fazer isso, o direito preserva a democracia. Então, nesta nossa equação, nós precisamos preservar. E aí vem todos os critérios, né? Aí a minha teoria da decisão, agora estou chegando aos 40 minutos, nós só temos 1 hora de live, portanto, eu paro nos meus 40 minutos para permitir que vocês façam perguntas, né? E nesse momento é que, se passada agora aqui, começaria, digamos, a discussão de uma série de critérios que se tem para decidir, por exemplo, por que o direito tem que ter coerência e integridade, que eu coloquei no Código de Processo Civil. Por que isso? Isso é muito importante, porque ali está o cerne. Por que a noção de precedentes que se pratica hoje nos tribunais é equivocada? Por que nós estamos fazendo teses quando, na verdade, isso não é precedentes? Precedentes é outra coisa. Precedentes não se constroem. Precedentes são questões contingenciais. Algumas decisões jamais serão precedentes, por uma simples razão de que, se não houver um outro caso parecido, ele não será. Nesse sentido todo, eu tenho um conjunto de critérios que faz parte da minha teoria da decisão, etc. Inclusive, como você separa tecnicamente uma decisão ativista de uma judicialização da política. Ora, nós não podemos misturar esses conceitos sob pena de nós errarmos as estatísticas. A grande maioria das estatísticas que eu vejo por aí, que vão da FGV até outras, quando falam que o judiciário judicializa demais, ele está falando de ativismo. Como no início não se separa ativismo e judicialização, as pesquisas acabam ficando tortas. E aí nós não temos um verdadeiro diagnóstico. Assim como nós não temos diagnóstico sobre como nós vamos enfrentar decisões sobre embargos declaratórios. Os advogados sofrem todos os dias com os embargos declaratórios. Claro,
Se nós não temos critérios para decidir, o embargo declaratório também é decidido do modo como o juiz quer. Bom, eu sou um jurista, sou um professor, estudo há muitos anos tudo isso e tenho condições de comprovar o que eu estou dizendo, e esta é a minha preocupação, né? Eu acho que o direito é um fenômeno absolutamente sofisticado, e é exatamente nessa sofisticação que eu preciso de critérios para evitar que se construa uma fragmentação, e a fragmentação me leve até a um não direito. Passados 40 minutos, eu devolvo a palavra, né, para que se possa fazer as perguntas e nós fiquemos dentro do nosso tempo desta pós-modernidade, que eu não entendo um ovo. Eu sou um jurássico. Eu acho que depois que tiraram o CD do automóvel, o mundo só piorou, entendeu? Eu não quero a volta do lápis, né? Também não. Mas também acho que o CD no automóvel cairia bem. Não sei por que tiraram o CD do automóvel. Esse mundo vai acabar assim, né? Então, eu acho que o mundo é antes do CD no automóvel e Foi o depois. começo do fim. E esse é um problema. Bom? Foi o começo do fim, a retirada do CD do Ali, automóvel. sem dúvida, eu comprei um carro chique. Aí, quando eu saio lá dirigindo o carro, né, muito fagueiro e tal, e eu que tenho 2.000 CDs, eu tinha pegado todos os CDs do outro carro que eu deixei para a família, comprei mais um carro, e aí eu fui pegar o CD e não achava o buraco nesse negócio. Aí eu descobri que tinha um tal de Spotify. Agora Aí o negócio lá. Aí eu tive que voltar para ter o código, o negócio lá, porque eu não sabia botar o tal do Spotify para dentro. Então, dentro do carro tem um negócio lá, um código de Spotify, um troço maluco, enfim. É isso mesmo, né? Vamos nós nos acostumando com a modernidade. Professor, É. tivemos algumas perguntas, não vamos conseguir fazer todas, mas foram algumas selecionadas. Tá? A primeira pergunta que eu vou passar ao doutor é do Aníbal Ascioli, que é um aluno de mestrado, doutorado nosso, que até cita uma passagem sua em um artigo. A moralidade no direito é pública, política e intersubjetiva. Uma frase sua de um artigo de 2014, que ele nos coloca. Estes seriam os mesmos mecanismos que estariam a impulsionar toda e qualquer decisão judicial? É a pergunta dele. O que eu quis dizer ali, o que eu digo é que a moral nunca é uma questão individual, né, nesse sentido de que eu possa corrigir decisões, né? O que eu estou falando ali é que no direito há uma construção que se faz a partir dos desacordos que se estabelecem, e depois existe uma construção que se faz a partir disso que eu chamo de hermenêutica, a partir de autores como Gadamer e Dworkin, que a construção que se faz da interpretação, ela envolve toda uma moralidade que se constrói na comum unidade. Por exemplo, isto que o Ascioli acabou de levantar, no fundo, também é a construção do conceito de princípio, porque o princípio não se tira do bolso, não se sorteia um princípio, não se inventa simplesmente um princípio. Um princípio é um longo processo pelo qual uma comunidade, unidade, né, a partir de uma certa moralidade que nós expressamos, e que cheguemos à conclusão, por exemplo, de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Ora, esse é um princípio, né, que fez com que o Dworkin, quando constrói o modelo de regras, que é o início, nos anos 67, 68, quando o Dworkin escreve o Império do Direito, ele pega um caso de 1895, do Tribunal de Nova York, em que o neto mata o avô para ficar com a herança, porque ele sentiu que o avô, que arrumou uma moça mais nova, enfim, se apaixonou e achou que ia mudar o testamento. Ele estava no testamento. Aí, antes que o avô mudasse o testamento, ele matou o avô.
para ficar com a herança. E essa discussão foi, obviamente, né, ele achou que mesmo sendo um assassino e ser condenado, ele poderia ficar com a herança, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, por maioria de votos, o tribunal negou a ele, por quê? Porque, pela regra, a leitura, porque o direito é um sistema de regra e princípio. Agora nós abriríamos uma outra palestra de 1 hora só para discutir que o direito é um sistema de regras e princípios. Então, no momento em que ele coloca assim, que é pelas regras, pelo mundo de regras, e esse é um problema do positivismo, o positivismo não acredita em princípios, pelo mundo de regras ele poderia receber herança. E aí, então, os juízes então do tribunal disseram que há um princípio que se constrói na comunidade, que é ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. E com isso negaram a ele. Então esse princípio ele suspende uma regra, derroga uma regra, assim como os princípios do nosso cotidiano. Por exemplo, a insignificância faz com que você não aplique uma regra do Código Penal, está aí há 70 anos. E assim nós temos o nosso cotidiano. Esses princípios são construídos desse modo, eles não são uma invenção particular de um sujeito no seu escritório ou no seu gabinete que diga, agora eu construí, por exemplo, eles podem ser testados. O princípio da afetividade no direito civil ele não tem normatividade no sentido de que um princípio é norma. O princípio não é um valor, o princípio é norma. Se ele é norma, ele vale. Logo, ele não é só um argumento retórico, ele tem que valer em todas as circunstâncias de algum modo. Por isso que eu recomendo o dicionário, o verbete princípios e o verbete valores, exatamente para identificar isso. Muito boa pergunta do Acioli, que me dá a oportunidade de esclarecer essa noção de princípio, né? E o direito como um sistema de regras de princípios. Porque se nós vivemos um mundo de normas, princípios têm que ser normas, e princípio não pode ser qualquer coisa. E regra é norma, que é um dever ser. Princípio também é deontológico. Mas se princípio é só um valor, ele não vincula. Então, logo, o direito já não é um sistema de regras de princípio. Enfim, essa é mais ou menos a ideia. Temos outra pergunta do Adriano Tito, que também é um aluno nosso de mestrado, e pergunta qual a sua visão sobre a utilização da inteligência artificial em julgamentos na substituição do elemento humano. Escrevi ontem no Conjur sobre isso, né? Eu acho que a inteligência artificial... Eu não quero a volta do lápis, né? Mas eu também acho que eu não posso perder uma causa porque um robô com seus 2 bytes não sabe fazer uma distinction e nem me deixa fazer uma distinction. Sim, o que é distinction? Está lá no Código de Processo Civil, né? No artigo 489, parágrafo 1º, aqueles 6 incisos que vos fala ajudou a construir, ajudou a manter. Mandei uma carta para Dilma, que eles queriam que vetasse, e eu disse, não veta, presidenta, chamei de presidenta, senão ela não leria a minha carta, né? Então, eu disse, e ela não vetou, e ficou eu queria que ela vetasse o parágrafo 2º, né, que é da ponderação, está uma vigarice. Mas, enfim, então, a distinction, por exemplo, se eu tenho se eu tenho uma causa e preciso demonstrar para o tribunal que o tribunal tem que mudar a sua opinião, que criar uma nova cadeia discursiva, os robôs não me permitem. Então, essa jurisprudência defensiva que se forma acaba sendo prejudicial. Eu tenho dúvidas, efetivamente, né, se a própria inteligência artificial ou se a tecnologia ajudou tanto assim. Acho que a tecnologia ela ajuda, evidentemente. Eu escrevo mais rápido meus livros. Nós estamos falando aqui por tecnologia. Agora, os meus livros não foram escritos pela tecnologia, foram escritos com a tecnologia. E o professor precisa, efetivamente, nós precisamos do professor. Os professores que estão aqui estudando precisam, os alunos precisam dos professores. Porque quando se diz assim, mas a tecnologia revoluciona o conhecimento. Lê do engano. A tecnologia revoluciona a informação. Informação todos têm, só que informação não é conhecimento. Precisamos de alguém que transforme a informação em conhecimento. Se o cara for mais ou menos bom, transforma conhecimento em saber.
E se você fizer um bom doutorado, algo assim, caprichar bastante, estudar um monte, não existe intelectual bronzeado, né? Isso é uma metáfora também, obviamente. Você pode chegar com ter sabedoria. Então, inteligência artificial no direito, eu acho isso um escândalo, porque eu não posso admitir que se comemore que um tribunal julgue 600 processos com um clique, com 2 bytes. Claro que processos repetitivos têm que ter um modo de resolver. Agora, não deixar que quem decida isso seja uma inteligência artificial, que isso acaba sendo uma espécie de ignorância artificial, porque no sentido de que ela ignora as especificidades, por exemplo, de uma distinction, das coisas mínimas. Essa questão. É isso que eu tenho muito claro. Eu recomendo aí a leitura da minha coluna de ontem, do Conjur, que fala exatamente isso, né? Robôs podem julgar, e eu tento responder isso em 5 páginas. Professor, nós temos mais um pouco de tempo, vou fazer mais uma pergunta. À vontade. O Bruno, também aluno nosso de mestrado, nos enviou um total de 5 perguntas. Eu vou escolher uma das 5 que ele nos trouxe, que eu acho que dê para o senhor poder responder nesse tempo que nos falta. Vamos lá. Como encarar a questão diária da obsolescência programada? Há dano moral quando estamos diante dessa evolução? A obsolescência programada, ele fala no sentido de uma marca de celulares que vende o celular e, ao vender um novo, desatualiza o antigo e a pessoa perde a produtividade daquele aparelho. Essa é uma questão da regulação, né? O direito tem que estar exatamente a serviço da população, a serviço do homem, né? O direito serve para trazer o ideal da vida boa. O direito é como a eudemonia, que dizem os gregos. Então, aí o sistema jurídico tem que fazer a construção para evitar essa obsolescência. Não é possível que você compre um aparelho e que eles modifiquem, inclusive, a entrada, o plug, para que você compre um outro aparelho, uma outra programação. Isso é uma grande vigarice pós-moderna, obviamente, que gera essa obsolescência programada e que deveria, devidamente demonstrada, e não é difícil de demonstrar isso, cada um de nós dentro de casa tem isso, caberia um dano. Isso é um dano moral coletivo, é um dano moral, porque ele vai que ele penetra na alma das pessoas porque se sentem idiotas, entendeu? Quando alguém se faz o sujeito de idiota, é uma coisa que você é um problema de autoestima e deveria ter uma indenização pela baixa da autoestima que se tem em face de você comprar determinados produtos que terminam imediatamente. Continuamos. Entrou uma ligação? Sempre tem gente que acaba ligando. Acontece. É um dos problemas da tecnologia, até nos acostumarmos com ela, isso acontece, isso é normal. Foi a pergunta do Bruno Costa, também aluno nosso de mestrado e doutorado. Professor, nosso tempo está se esgotando, eu não sei se teremos tempo para mais uma pergunta. Pode fazer ainda, pode fazer uma ligeirinho aí. Então, vale uma aí, vontade. Vamos à outra pergunta. Como encarar o compartilhamento de dados, dos dados pessoais, e até que ponto eu posso restringir as minhas informações e aspectos íntimos da minha personalidade civil? É questão dos estados estarem usando as informações por meio das operadoras de telefone para poder fazer essa quantidade de isolamento social ou não, se isso é correto ou não. É outra pergunta do Bruno. Isso é muito difícil porque essa é uma questão de uma legalidade extraordinária que se faz durante um determinado período, né? E a grande questão é saber qual é o limite do Estado para isso. O Supremo acabou agora dando uma decisão, até porque que o IBGE não precisava dar todos os seus dados, né? etc, etc. Então, essa é uma questão típica desses tempos de
apaixonamento pela tecnologia e, por vezes, até coincide, né? Veja que pode ser muito útil que você saiba qual é o índice de pessoas que estejam em recolhimento e pessoas que estejam andando na rua. A questão é saber se você não tem outro modo de saber isso e agredir menos os direitos, porque essa é a grande discussão do direito também, quando se fala em critérios, e aí nós podemos fazer outra discussão, é saber em que momento a minha invasão num determinado privacidade ou num direito seu, ele acaba não criando um problema maior e se eu não tenho outro modo de resolver isso. Essa é a eterna discussão entre limites que se colocam, né? E ainda só sobre a questão anterior, hoje se fala muito que o ensino jurídico vai mal porque nós não usamos tecnologias no ensino jurídico. Pode usar quantas tecnologias quiser, se o professor não sabe matéria, não sabe nada, não faz o teste, o sujeito que só usa o PowerPoint desliga a luz para ver se ele consegue continuar dando aula. Enfim, o meu pai, que já é falecido, ele sempre tinha um advogado que era muito nécio lá na minha terra, mas era advogado. Aí o meu pai, que era metido, assim, meu pai não estudou, assim, tal, mas era um sujeito que lia muito e tal, era um pouco esperto, assim, digamos, safo. E ele dizia assim, curso superior não encurta a orelha de ninguém, pois a tecnologia também não encurta a orelha. Você precisa de bons professores. Aliás, professores deveriam ganhar auxílio insalubridade, né? Hoje em dia, as aulas de graduação viraram um terreno que é um inferno, com aqueles alunos todos com aqueles tablets na mão. Você está falando um negócio. Na minha aula não se usa nenhuma ferramenta dessa. Ele pode ter lá, mas só se eu digo para consultar. Na minha aula não tem nada disso, não. O professor sou eu, e, portanto, só quando ninguém vai substituir o que eu estou dizendo por uma questão artificial. É nesse sentido que a gente precisa de professores e pessoas de carne e osso. Daqui uns dias as pessoas dizem, mas os carros vão andar na rua sem motorista. Bem feito, não me importa. O bom ter um carro é dirigi-lo. Se um sujeito quer andar na rua sem motorista, vá fazer isso, mas não encha meu saco, entendeu? Porque o bom do carro é você sair dirigindo, né? Então, essas coisas todas estão muito, né? Outro dia inventaram um negócio de design, legal design. Aí eu descobri que a primeira pergunta do design é saber o problema e o segundo resumir tudo numa frase. Aí eu fujo para as montanhas, né? Aliás, é onde eu estou hoje. Professor, muito obrigado no nome do Instituto Universidade do Rio de Janeiro pela sua presença, por ter aceitado participar conosco. Foi uma honra, creio que todos nós aprendemos muito. Eu tive o prazer de estar aqui com o doutor hoje. Espero que possamos estar logo juntos, pessoalmente, e que possamos fazer outros encontros desse tipo para poder propagar a educação. Mande um abraço especial, se estiverem ouvindo ou não, o Simão e a Carla. Estarão, com certeza. Que são nossos amigos, meus e da minha mulher, da Rosane, e mandamos um beijo para eles, né? E que em breve a gente possa estar tomando bons vinhos na forma da lei e do decreto. Muito obrigado, professor, e uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Aproveitem boa noite. E usufruam desse lindo seminário que tivemos hoje aqui. Maravilha.